dispõe de 10 minutos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, eu fico muito tentado a dar sequência ao debate que estava em curso. Muito tentado, porque eu tenho aqui um roteiro preparado, eu vou me disciplinar, mas realmente aprofundar a discussão sobre a lamentável capilarização da corrupção no âmbito da administração estadual, com algumas áreas da governança já afetadas, né? O deputado Marta Rocha sistematizou a saúde, a educação, a ciência e tecnologia, agora a SEDAI. Isso é muito tentador, mas eu queria, ainda assim, me fixar no que eu me preparei, em primeiro lugar, restituindo ao plenário uma importante audiência pública que foi realizada na manhã/tarde de hoje, que avançou até 14h, audiência pública promovida em conjunto pela Comissão de Cultura, presidida pelo deputado Eliomar Coelho, pela Comissão do Cumprace, presidida pelo deputado Carlos Mink, e pela Frente Parlamentar de Economia Popular Solidária, que eu presido nesta casa. E o objetivo desta audiência pública foi, sobretudo, apontar estratégias objetivas para o cumprimento de leis já aprovadas na Alerj e que asseguram renda mínima a trabalhadores da economia popular solidária e da cultura. A deputada Marta Rocha já sabe bem, porque contribuiu de forma substantiva com uma emenda que aprimorou a lei da Ecosol e ajudou a incluir trabalhadores da cultura. Acontece que essas leis estão aprovadas, sancionadas, foram celebradas, um esforço importante do Legislativo, em diálogo com a sociedade civil organizada, e, entretanto, até agora, nada, absolutamente nada. Foi uma audiência representativa, com muitos coletivos e entidades dos movimentos de cultura e da economia popular solidária, com representações dos dois conselhos estaduais, o Conselho de Ecosol e o Conselho de Cultura, o Conselho Estadual de Políticas Culturais, com representação governamental, a secretária de Cultura e Economia Criativa presente, Daniele Barros, o secretário interino de Trabalho e Renda, CETRAB, Juarez Fialho, presente, uma assessoria do secretário de Fazenda também presente, a coordenadora estadual de Ecosol presente, e aí, deputado Luiz Paulo, que ainda se encontra na sessão. Tem três elementos que precisam ser efetivados. O primeiro elemento, completar o processo de cadastramento dos potenciais beneficiados e beneficiadas. Esse cadastramento é fundamental para dar transparência e dar justeza ao pagamento desse benefício, dessa renda mínima emergencial. É um cadastramento que já vem sendo feito e é preciso ultimá-lo, concluí-lo, em parceria pela CETRAB e pela Secretaria de Cultura. Então, terminar o cadastramento que já vem sendo feito há cerca de 2 meses. O segundo passo, publicar o ato regulamentador das leis que vai detalhar as formas de pagamento, os critérios de pagamento, periodicidade, ou um decreto do governador, ou uma portaria conjunta dos 2 secretários envolvidos, mas tem que acontecer também. E, por último, definir o lastro financeiro, definir de onde virá o dinheiro para custear o pagamento dessa renda mínima emergencial. E eu falei ao final, deputada Marta, deputado Anderson, deputado Luiz Paulo, deputado Eliomar, presidente capitão Paulo Teixeira, tem 4 pistas. Primeira pista, a lei, os recursos, decorrentes da ajuda que a União já começou a pagar a estados e municípios, e uma parcela desses recursos tem que ser destinada a ações de assistência social. Uma segunda pista, a lei que nós já aprovamos aqui no Parlamento recentemente, salvo engano, na semana passada, sobre os recursos do Ministério Público destinados à assistência social igualmente, durante a pandemia. Terceira pista, a lei de emergência cultural, sancionada ontem, a Lei Aldir Blanc,
É bem verdade que o Bolsonaro vetou o dispositivo que fixava um prazo para o desembolso, por isso que a mobilização ainda é muito importante, não acabou a luta ainda, mas essa lei também pode custear essa ajuda para os trabalhadores da cultura. E, por último, a contribuição da LERJ, já que há cerca de 2 meses vem sendo discutida com o presidente da LERJ, que está muito sensível e se coloca mais uma vez aberto a contribuição da LERJ, mas a gente não pode mais esperar. Aliás, nós não. Os trabalhadores da economia popular solidária, os trabalhadores da cultura não podem mais esperar. São 2 dos segmentos mais atingidos com perda de rendas, perda de rendimentos durante a pandemia. Então, foi uma audiência importante. A gente aguarda agora que o governo complete a sua parte, complete o cadastramento, publique o ato regulamentador e, sobretudo, defina de onde sairão os recursos, porque não dá para contar agora com os recursos da LERJ. O presidente André Siciliano faz uma ponderação importante sobre o uso desses recursos a partir de setembro só, após a virada do processo relativo à prorrogação, se for o caso, do regime de recuperação fiscal. Então, assim, é muito importante que o governo faça a sua parte. A Assembleia já deu régua e compasso, né? As votações no Congresso Nacional recentemente também ajudaram, não é? A votação aqui na LERJ recentemente sobre os recursos do MP também ajudam, por isso eu queria fazer este relatório da audiência, dizer da importância da audiência, mas agora não adianta mais audiência, não adianta mais conversa, não adianta mais blá, 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 agora é o governo executar o que tem que ser executado com os recursos que podem ser usados para este tipo de ação. Estimativas feitas pelas 2 secretarias dão conta que a cobertura da renda mínima para 4.000 trabalhadores da economia solidária e da cultura ao longo de 3 meses, a base de meio salário mínimo por mês para cada um, significa um valor de cerca de 6 milhões de reais. Ora, acho que é possível, com toda a dificuldade, extrair um pouco dos recursos da MP, um pouco dos recursos da ajuda da União, um pouco dos recursos da Lei Aldir Blanc, quando ela for começar a ser paga. São 3 bilhões ao todo a serem distribuídos para estados e municípios, além da ajuda que a LERJ vai efetivar. Então, eu queria fazer este registro aqui. E, em segundo lugar, deputado Capitão Paulo Teixeira, lembrar que hoje tem um movimento importante, que é o movimento do breque dos entregadores, dos trabalhadores por aplicativos. É muito importante falar sobre isso. Muito importante falar sobre isso, porque o trabalho por plataformas de aplicativos, né, ou seja, o processo de plataformização do trabalho, como dizem alguns especialistas, alguns sociólogos do trabalho, cresce muito. E os entregadores são uma espécie de síntese dos desafios contemporâneos da classe trabalhadora. O dia de hoje me parece ser importante para a história da luta dos trabalhadores. Deputada Marta Rocha, que é do Partido Democrático Trabalhista, que historicamente se interessa e se envolve pela luta dos trabalhadores, o dia de hoje é importante porque esses entregadores, aparentemente dispersos, né, e sob o comando de um patrão aparentemente impessoal, né, mesmo eles demonstram que é possível se organizar. Ou seja, não há nenhuma categoria de trabalhadores que seja, digamos assim, inorganizável. Me permitam esse neologismo aqui. Então, hoje é um dia importante que reflete a forma de luta encontrada por entregadores para questionar e denunciar e dar visibilidade a um modelo mais sofisticado de exploração do trabalho, não é? Exploração com a mediação tecnológica, os entregadores submetidos a condições muito extenuantes e degradantes de trabalho, sob risco constante, jornadas longuíssimas, enfim, remuneração absolutamente pífia. Então, o trabalho por plataformas explora ainda mais, né, o trabalhador e os vigia mais ainda, porque há um monitoramento constante sobre o seu trabalho. E durante a pandemia, nós muito falamos aqui dos trabalhadores essenciais, né? Citamos muito, e a justo título, é claro, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da assistência social, da segurança pública. Mas eu quero aqui lembrar, os entregadores e entregadoras se tornaram muito importantes no contexto da pandemia. Com as medidas de isolamento social, com a quarentena, com o confinamento. Pode ligar para ele, que ele já está esperando sua ligação. Marta, tá? seu áudio está aberto. Secretário Flávio Brito, tá bem? Me Deputada convida para o Marta, almoço, deputada hein? Marta. Me convida para o jantar, hein? Deputada Marta, seu áudio está aberto. O áudio está aberto, deputada Marta, por favor. Então, eu queria só voltar ao ponto, dizer que nós falamos, durante a pandemia, dos trabalhadores
comparando os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, da assistência social, da segurança pública, entre outros e outras, mas entregadores e entregadoras que hoje fazem o seu breque, que hoje fazem esse dia histórico de organização e paralisação, também se tornaram absolutamente essenciais, deputado Capitão Paulo Teixeira. Claro que com o confinamento, com a quarentena, com as medidas de distanciamento social, muito mais demandas, muito mais pessoas passaram a sobreviver no seu cotidiano em função das entregas feitas por esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu quero realçar, em primeiro lugar, o apoio do nosso mandato, né, a esse dia de hoje, essa luta deles, simbolizada pelo break dos aplicativos na data de hoje, que demonstram, apesar de ser uma categoria aparentemente muito dispersa, que podem ter capacidade de organização, como estou demonstrando hoje, podem e devem denunciar as formas dissimuladas pela tecnologia de exploração a que estão submetidos. Eu presido a Comissão de Ciência e Tecnologia e esse é um desafio. Eu vou, inclusive, propor a deputada Mônica Francisco que a gente possa, em conjunto, ela que preside a Comissão de Trabalho, tomar uma iniciativa conjunta sobre essa categoria de trabalhadores, mas não querer deixar passar em branco hoje essa jornada do break dos aplicativos, uma forma de luta encontrada por homens e mulheres que vivem de entregas, sob risco, insisto, jornadas extenuantes e longas, né, desprotegidos em relação à curva de contágio da pandemia do novo coronavírus, que circulam sem parar o tempo todo. Eu não quero deixar, portanto, de apontar essa jornada histórica de hoje de organização da luta de trabalhadores e trabalhadoras, através dos entregadores que questionam isso que alguns sociólogos do trabalho já têm chamado de plataformização do trabalho, com as suas consequências drásticas para o cotidiano e para a vida desses trabalhadores. Era o pronunciamento que eu queria fazer no dia de hoje, deputado Capitão Paulo Teixeira, restituindo a audiência pública de hoje sobre cultura e ecossol, mas também fazendo menção ao break dos aplicativos, em homenagem, em solidariedade à luta de entregadoras e entregadores do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito obrigado. Agora a palavra